Eu não vou mentir. Explica pra galera como é que ele funciona. Por que ele ajuda no processo de queima de gordura? Então, primeira coisa que é bem característica do clenbuterol é acionar a célula marrom, que é nossa, que maravilha, que são células difíceis de você queimar de dieta tradicional. Beleza. Além disso, ele tem um efeito que não é... Ele é beta-seletivo, né? Então, ele é adrenérgico. O que quer dizer adrenérgico? Quer dizer que ele tem os mesmos estímulos, os mesmos receptores de adrenalina, noradrenalina, catecolaminas em geral. Então, ele acelera. Por isso você fica tremendo. Só que ele acelera o pulmão. Ele não é um acelerador direto de coração, por exemplo. Mas... Como a cafeína, por exemplo. Como a cafeína. Só que por acelerar o pulmão, aumenta a respiração, aumenta a circulação. É um efeito cascata. É um efeito cascata. De qualquer jeito, fica acelerado. Questão principal. Dessensibiliza muito rápido. Então, você tem que ficar subindo de dose. Por que dessensibiliza muito rápido? Porque ele é muito forte. Então, teu corpo percebe a alteração, muita alteração, e ele quer se preservar. E no sentido de preservar, ele vai tirar o receptor da superfície da célula, porque você dá um choque muito grande. Então, primeira coisa, não é inteligente você usar clenbuterol com a dose cheia de cara. Tá? Então, você precisa fazer um crescente de dose. Nada de 3 ml de pulmonil pré-AEJ logo no começo. Você tem que ir subindo a dose de forma gradativa. E nada de ficar fazendo também 15 on, 15 off. Não, isso não existe. Você começa lá, por exemplo, meio ml, você vai subindo paulatinamente até atingir a dose que você ia usar, e aí você tira. Acabou. Porque você precisa que as tuas células reponham esses receptores que foram internalizados. Em atletas, qual é o tempo convencional e adequado de uso para que esse efeito não seja tão drástico? Então, depende da velocidade com que a pessoa subiu a dose. Tá? Ela pode subir meio ml a cada 3 dias, por exemplo. Então, ela vai levar muitos dias para chegar em 5 ml. Agora, a questão principal é quem está com sobrepeso. Quem está com sobrepeso tem que fugir disso. Porque o clenbuterol ele gera muito taquicardia. E se você está com sobrepeso, vamos colocar um quadro completo do que é sobrepeso. Ele é um indivíduo de 120 quilos. Então, sobrepeso tem, geralmente, hipertensão associada, pressão alta. Junto com isso, você pode ter uma dislipidemia, então você pode estar com o perfil lipídico ruim e muita placa de arteroma nas artérias, ou seja, gordura colada dentro da artéria. O quadro é perfeito para você ter um acidente cardíaco. Famoso IAM, infarto agudo do miocárdio. Perfeito. Então, assim, você está se colocando numa situação de risco. Tá? É diferente de um atleta numa finalização usar o clenbuterol para dar qualidade de pele, para ficar no shape. Então, para quem tem sobrepeso, eu não recomendo. Eu acho arriscado. Eu vou falar um negócio, achei engraçado, né? Porque justamente hoje, eu não vou falar que eu entrei numa discussão, porque foi extremamente cordial, né? Dr. Bruno Halpern, né? É o chefe da endócrino, né? Lá da USP, da Faculdade de Medicina. E ele colocou termogênicos ou não funcionam ou são proibidos. Se é proibido, é porque funciona. Certo? Então, o que acaba acontecendo? O pessoal entende que o clenbuterol é um termogênico? Sim e não, né? Porque ele não é um termogênico. Ele pode acelerar a termogênese, ele pode levar realmente a uma perda de peso, só que ele tem uma série de colaterais que não colocariam como, por exemplo, terapêutica. Sim. Né? Por exemplo, por que eu não uso clenbuterol então para emagrecer? Porque você pode se fuder, meu amigo, só isso. A realidade é essa. Esse é um ponto muito importante que você está tocando. Sim. As pessoas, esse é o papel do atleta. Qual é o papel do atleta? Inspirar pessoas. Perfeito. Só que tá aí um produto que você, obeso, não pode se inspirar no atleta. Exato. Porque o atleta tem um nível de preparo físico, a nível cardíaco, saúde, perfil lipídico e tudo mais, que é totalmente diferente de você e muito mais preparado para uma droga dessa classe. O cara que faz 1 hora de cardio por dia, exato, a pressão dele não é alterada. Mas um cara que agacha com 100 quilos, fazendo aquela força raçuda para levantar o peso, ele tem todo um preparo físico. Mas não é só isso. Uma coisa que é importante e acho que é o mais importante, o atleta, ele
sabe os riscos. Então ele sabe que mesmo ele tendo todo esse preparo, ainda assim pode acontecer alguma coisa. Ele aceita o risco. É diferente de uma pessoa mal informada que, toma esse negocinho aqui que certeza que você vai emagrecer. Entendeu? Beleza, a pessoa acredita, ela quer um milagre. É aquilo que a gente já conversou, ela quer sair daquele quadro. Puta, falaram que esse negócio aqui realmente emagrece. Emagrece? Cara, realmente, essa porra pode aumentar até 30% o seu metabolismo basal. Você imagina, você tá parado aqui e de repente você começa a consumir 30% a mais daquilo que você precisa? Lógico que você vai emagrecer. Lógico que você vai emagrecer. Às vezes você não vai precisar nem fazer dieta, você não vai precisar mudar nada do que você faz. Você só adiciona essa merda e realmente você vai ter déficit E tem calórico. uma outra coisa, que é uma desidratação forte. Também. E que muita gente não se hidrata direito, e aí tem cãibra, aí tem desequilíbrio eletrolítico, e aí o cara, tô com cãibra, manda uns low carb pra dentro. Joga potássio para dentro. Aí você tá causando um desequilíbrio eletrolítico maior ainda. Sim. Que você pode ter outro... Você pode agravar a tua taquicardia. Aqui no chat estão falando de clenbuterol e nadar. E nadar, de natação. Natação. O rapaz falou assim: tomar clenbuterol e ir nadar é suicida. Pouca gente fala disso. Será que tem alguma coisa a ver em relação à cãibra? Eu não faço ideia, para falar a verdade. Não, fala para ele que o que ele falou não tem nada a ver. O que tem é o seguinte: o clenbuterol tem essa ação desidratante. E o problema é que eu vejo muitos atletas com cãibra com relação ao clenbuterol, mas não é só pela falta de hidratação, é pelo desequilíbrio de eletrólitos, que é diferente. Pode falar. Tem mais um detalhe que todo mundo ignora, né? Que é lembrar o seguinte: o Gabriel comentou no começo, né? Talvez ele não tenha se feito explicar. Existem 3 tipos de receptores beta. Tá? Eu sei que eu vou entrar num campo um pouco técnico, mas eu juro que eu tenho um ponto. Existem 3 tipos de receptores beta e eles são mais ou menos distribuídos entre os tecidos, certo? O receptor beta 2, né, é o que a gente tem na árvore brônquica e que realmente ele abre, né, os brônquios e você respira melhor. Por isso que quando você usa clenbuterol, salbutamol, essas porra tudo, né, não é à toa que são medicamentos para asma. Sim. Só que tem um detalhe. A gente tem receptor beta 2 também aonde? No músculo. E no músculo, ao ser ativado, ele promove um processo chamado de glicogenólise. Ou seja, ele quebra o glicogênio. Então, imagine, talvez água seja pra fora. E não só isso, talvez seja isso que o menino da natação comentou. O cara vai estar sem glicogênio, fazendo esforço contínuo. Ele depleta. Vai depletar pra cacete e ele tá embaixo d'água. Ele vai conseguir nadar para poder subir e respirar? Não, ele vai morrer afogado. Mas isso a gente está falando de um caso extremo, de uma situação extrema, né? Não que não isso vai acontecer, né? Não necessariamente, porque as câimbras, né, não são só causadas por conta do desequilíbrio eletrolítico. Mas pela depleção do glicogênio. Sim, é o acúmulo de lactato. Isso, exatamente. Se não está vindo oxigênio, o cara está então respirando podemos por dizer fermentação. que o uso de clenbuterol, e a natação, como o nosso inscrito disse, é algo totalmente não recomendado? Eu não saberia dizer, Renato, porque assim, eu não trabalho com atletas de natação, né? Mas eu acho que não seria uma boa estratégia depletar o glicogênio Então, dele. depende de quantas piscinas, na real. Entendi. Porque se for para tiro rápido, pode ajudar. Claro, é um Você respira melhor. É. Mas, se for para tiro longo, você vai ficar sem glicogênio, vai fazer muita fermentação, acúmulo de lactato, cãibra, etc. E vai afundar.